Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Mais um UFC Top Picks aí, carteira short começando. No ar. Se vocês puderem dar um feedback de som e imagem antes de qualquer coisa. Começar. Produção, quantos assistindo, produção? 620, galera. Isso aí é legal a audiência de vocês. O Vander da PHDI, tudo certo. Web T-Rex, que sempre presente. T. Silva, boa tarde. Murilo MB, bom dia, senhores. Bom dia. Você falou boa tarde? Falei bom dia. Eu também falei bom dia. Você quer confundir a gente. Marcelo E. Rio Hunter, boa semana também. Web T-Rex, Murilo MB. Alex Sirineu, é isso? Alex Sirineu, tudo ok. Marcelo E. Fabrício. Sua imagem aqui. Abraço, Murilão. Todo mundo aqui. João Baldinho sempre, olha lá. Todo mundo aqui. RHG. OT Menezes. Todo mundo aqui, rapaz, presente. Juninho, Giacomi, LCP. Ih, tá falando que a gente tá uniformizado. Presentes e universitários. Caraca, tá parecido mesmo, é uma marca até. É porque tava uma promoção aqui na porta. Aparecendo aqui os chineses oferecendo os produtos aqui na XP. Aí a gente resolveu comprar. Brincadeira, galera. MSK Porto Alegre, né? Todo mundo, balanço de múltiplos. Que isso, SMP já fazendo essas perguntas. Mas hoje é dia de carteira semanal, Top Pick, carteira semanal short. Dado que está tudo ok, deixa eu só ver a sala aqui de assessores que eu só falei do Vander. Eduardo K9, RBL Investimentos, Guto Joel, bom dia. Léo Blue Trade, fala, Celson. Tem que falar que nem ele falou, né? Porque botou em caps lock. Fala, Celson. Valeu, Léo. Obrigado, senhores. Então, vamos que vamos. BR um dia aí, vamos começar aqui. Vamos lá. Então... Isso aí. Promoção na 25. Foi na 25, né, que a gente comprou, né? É, pô. Era 3 por 1. 3 por 1 aí, acaba recebendo. Que 3 por 1? Como é que é isso? 3 por 1. Valeu, senhores. Vamos lá, então, pessoal. Isso. Começar aqui com a performance da carteira Top Picks. Daí a gente fala das trocas e a gente passa para a carteira short. Então, começando com a carteira Top Picks. Na semana, a carteira se valorizou 0,7%, enquanto o Ibov subiu 0,1%. Então, essa semana a gente ficou 0,6 pontos percentuais acima do Ibov. Se a gente olhar nos diversos papéis aqui, destaque positivo para BB Seguridade, né, com resultado subiu na semana 6,8%, seguido de CETIP 2,3% de alta. Destaque negativo aqui fica para Itaú, menos 1,7%, seguido de Suzano, menos 0,8%. Então, esses foram os destaques dos papéis para compor esse 0,7% de alta na semana, contra o Ibov, de novo 0,1%. No ano, a carteira Top Picks está 3,3% de valorização, enquanto o Ibov ali 13,5%, 10 pontos percentuais abaixo, aqui muito por conta de Petro, Vale, enfim, para rentabilidade no ano. Então esses foram os principais destaques. A gente vai ter troca para essa semana na Top Picks. Então, falando das trocas, primeiro, saída de CETIP, que já tinha um percentual pequeno, 10%. Então a gente sai com CETIP e reduz BBSE também, depois do bom desempenho. Redução em BBSE de 2% só, então redução marginal. CETIP sai com 10%, BBSE reduz 2%, esses 12% a gente coloca em Cielo. Então Cielo entrando na carteira de novo, com 12%. Aí, se você pudesse só comentar as trocas. Vamos lá. A saída de CETIP é muito mais pelo valuation que o ativo negocia, né? O ativo já está próximo ao high, negociando na casa de 19 vezes lucro. Tem todo um problema ainda de discussão da GRV, né? Gravame, o resultado foi bom, né? Neutro a gente colocaria. E Gravame,
que nada mais é do financiamento de automóveis, que é o 20%. Obviamente que isso foi offsetado, né, pelo melhor resultado, principalmente no derivativos de balcão, né, e COI também, né, certificado de operações estruturadas, né. Isso acabou melhorando o resultado da companhia, mas gravame, venda de veículos para baixo. Abril foi pior ainda. Então esse foi o primeiro tri. O abril foi pior ainda. Eu lembro, até o Kim tinha me dado as informações de vendas de veículos. Abril, queda de 23% de veículos automotores, o que faz no ano queda de 17%, ou seja, abril para baixo. E caminhões caiu 47% em abril, ano contra ano. E no acumulado cai 39%. Vai ser pior ainda, então, o resultado. No primeiro tri já estava ruim. O abril foi pior ainda. Abril foi pior ainda. Pior ainda. Então, quer dizer, tende a afetar mais CETIP nesse sentido. E aí a gente volta, né, zera a CETIP, e reduz um pouco a biosseguridade, que foi o destaque de alta aí na semana, alta de 6,83% na semana, o resultado veio forte, a gente começa a ficar receoso, aquilo que a gente falou, a gente só reduzir um pouco. Caixa Seguridade saiu hoje no valor, que não deve ser esse ano, próprio contratação de seguros teve um aumento em títulos de capitalização, impressionou isso, num cenário, né, de... Tudo bem, ele pode ter saído da poupança e ido para títulos, mas num cenário de pior econômica, aumentar a compra de títulos de capitalização nos chamou a atenção. E aí a gente reduz 2% BB Seguridade, de 12 para 10, é mais um ajuste fino, para entrar Cielo com 12%, voltar Cielo com 12%, que vem demonstrando uma parte do varejo está indo bem, outra pode não estar indo, o resultado de Hering, né, muito fraco, muito ruim, mercado doméstico caindo 20% vendas, a gente sempre falava isso, né, até o investidor achava isso, já entrando em Hering, que eu vou abrir mais lojas, a famosa conta é a seguinte, você tem 100 lojas, para fazer um exemplo fácil aqui, ele abre 20 no ano, os franqueados, então ele cresce receita, vamos trabalhar na conta ali, 20%, só que aí o semi-sócio cai 10%, só que ele cresceu a receita 10%, então o lucro crescia 10% por conta disso, tem mais loja nova entrando, ele não precisava botar dinheiro, porque quem coloca é o franqueado, mas as antigas estão vendendo 5%, 10% menos, não tem problema, as novas tem mais receita, acaba offsetando e dando um resultado melhor. Só que agora não só a abertura reduziu-se, como a queda foi muito maior dos lojistas, dos franqueados antigos. Você consegue misturar as coisas quando está crescendo. Isso aí. Né? Tá. Agora, quando para de crescer, aí começa a aparecer, né? E aí o próprio franqueado que tinha 10, 15 lojas fala, pô, eu vou ter que fechar alguma, porque não está mais pagando, né? Então, tá tendo esse problema. E foi o que a gente viu. BR Malls, Multiplan, Aliança, todo mundo reportando semi-sócios em shopping baixo. Cara, não tem como, o lojista não aguenta. Então esse é um problema. Batendo, chegou até no shopping, então é impressionante o que aconteceu. Então a gente resolveu trocar isso, tá? Sai CETIP com 10%, reduz BB Seguridade em 2%, a gente continua gostando de BB Seguridade, apesar de ser um ativo caro, e entra Cielo, que é um ativo resiliente, essa bolsa andou, a gente acha aí que se tiver uma realização, acaba Cielo segurando nesse sentido. Boa. Então, a carteira final Topix ficou Itaú com 25%, Suzano com 15%, Lojas Americanas 15%, Qualicorp 15%, Cielo 12%, BBSE 10% e Embraer 8%. A gente ainda mesclando bastante a parte de exportação na nossa carteira com Suzano e Embraer. Nossa top pick na carteira é Itube. Até demorou, né? Tá demorando mais a maturar, porque a gente mexe com o setor financeiro, com um setor focado em dólar e algumas ali, exposição a alguns outros setores, até um pouco de consumo ainda com lojas americanas e tudo mais. Uma Qualicorp, uma empresa diferenciada nesse sentido, mas a gente... como o índice está sendo puxado, siderurgia, Vale esse mês e Petro, por commodities, a gente está ficando um pouco para trás nesse sentido, mas a gente continua acreditando que a carteira tende a, no médio prazo, performar melhor do que o índice. Boa. Gostei aqui a nova carteira aí para vocês. Então essa foi a Topix, agora indo para a carteira short. Carteira short na semana caiu 1%. Enquanto o Ibov ficou praticamente zerado ali, 0,1 de alta. Foi bom, né? Tá explicando aqui. Oi? Foi bom, né? Não, na verdade subiu 1%. Na verdade, a carteira subiu, então se você está short, caiu 1%.
Aqui... Até foi a pergunta aqui, desculpa de interromper, o canal perguntou isso. Qual a diferença da carteira Top Pick Short, positiva ou negativa? Na semana foi levemente negativa. Negativa em 0,30. Era. E... Bom, então aqui destaque só fica para a Eletrobras, que caiu, que subiu 9%, então obviamente o impacto é negativo na carteira short, tá? Lembrando que a gente aqui na carteira short, a gente sempre recomenda não ficar direcional short, e sim fazer contra uma carteira comprada, no caso a Top Picks. Para cliente que faz long and short, faz muito mais sentido do que concentrar em alguns papéis. Então, é isso que a gente recomenda, uma carteira, um portfólio de ativos que a gente gosta contra um portfólio de que a gente não gosta. Então a gente tem trabalhado dessa maneira. E na carteira short também tem trocas. Para essa semana, BR Malls, a gente sai com BR Malls. Depois a gente colocou ela quando ela estava lá nos highs, né, das últimas semanas. R$19. E agora, como ela entregou bastante, a gente resolveu tirar ela da carteira. Então ela tinha 15%, sai BR Malls então com 15%. A gente aumenta em BVMF, que tinha 15% e vai para 20%. Depois, principalmente dessa esticada aí, como a gente está mais cético com bolsa, obviamente tem impacto em BVMF e entra com CSN. Que isso? 10%, ainda que uma posição menor, já que a gente já tem também GGBR, né, mas para a gente ficar justamente exposto à siderurgia, né, num cenário que a gente acha que é ainda bem difícil para o setor. CSN tem se valorizado por conta muito de recompra de ações, também a questão da Uzi Minas, que ela teoricamente pode vender a participação da Uzi Minas, que é bem relevante, a um preço relativamente alto. Possibilidade de tag along, que não aconteceu, já foi arquivada essa questão no CAD. Então acho que foi um news flow bastante positivo de curto prazo, ela andou bastante. A gente sempre comenta aqui que é difícil ficar short em CSN, porque querendo ou não, sempre tem alguma coisinha ali. O Benjamin sempre vem com alguma coisa, o squeeze, recompra de ações, mas nesse nível a gente acha que o risco-retorno é bem interessante, por isso que a gente entra ainda com uma posição menor em CSN, esticada aí, nível de múltiplo extremamente alto, a gente já sabe dessa história. Muitas vezes o pessoal que fica short se machuca, mas nesses níveis o risco-retorno tá bem interessante, por isso que a gente entrou com CSN. Então a nossa carteira final fica BVMF 20%, BR Foods 15%, Vale 15%, Elet 15%, Petrobras 15%, GGBR 10% e CSN 10%. Essa é a nossa carteira short, então, para a semana. Isso aí. Boa. Então, a gente já falou aqui, sem mais questionamentos, só perguntas mesmo de ações, de empresas e tudo mais. Vamos tirar aqui dúvida, né? SMP perguntando se o balanço da Múltiplos parece que foi bom. Vale a pena manter o papel em carteira? Sim, o papel vem performando bem. Se tiver, acho que vale a pena manter. Felipe AB99, o que acontece com o Croton? Eu não vi, eu soube só que a posição short aumentou na sexta-feira de 18 para 20 milhões de ações. Resultado essa semana, né, Kim? Resultado hoje, depois do mercado, se eu não me engano. Eu não vi se está caindo. Não ela deu uma recuperada, hoje estava subindo e depois do nada começou a arrefecer, acho que até estava caindo um pouquinho. Bem volátil aí, todas as ações do setor. O que a gente tem visto nos últimos resultados, para falar primeiro do setor, depois de Croton, Anima e Estácio, por exemplo, reportaram bons resultados, mesmo com essa mudança do FIES, mas o que tem preocupado aí todo mundo é justamente a pressão no caixa, né? A capital de giro aumentou bastante com a questão do FIES. Tá caindo 2,70 agora. Abriu em alta de, sei lá, estranho. 2%, 3%. Mas, então, essa dinâmica que o setor está tomando, dados bons por enquanto, mas a gente, de novo, fica bem cauteloso aí no curto prazo, porque a gente acha que ao longo do ano a gente vai ter mais efeito negativo do FIES. Tudo bem que já está num nível baixo, as ações já tem bastante investidor começando a olhar de novo o setor, mas a gente no curto prazo ainda fica cauteloso. Mas a gente, do setor que a gente mais gosta é Croton, por conta da qualidade de management, que é uma coisa que é bem importante num momento de mudanças como esse. Estácio tem se mostrado bem resiliente até, mas assim, a gente acha que não deve durar tanto, assim, os impactos devem chegar ali ao longo do ano.
Então é um pouco disso, a gente tem bem pouco ali na nossa carteira de longo prazo, na carteira mensal XP, é a nossa menor posição, porque a gente ainda vê valor, o setor não acabou, mas a gente fica bem cauteloso, aí por isso que a nossa posição é baixa por enquanto, tá? E de Croton, assim, de notícia a gente não viu nada de relevante hoje, pelo menos, até depois a gente vai rechecar aí na volta, mas por enquanto nada, o setor bem volátil aí com todas essas questões das mudanças, tá? Boa, só perguntou aqui, até tá perguntando sobre Souza Cruz, o Luke perguntou se ela vai sair da bolsa. O ponto é o seguinte, a gente discutia sobre isso, né, que às vezes não valia esse risco-retorno porque você tinha uma avaliação. Vamos explicar de novo, a gente falou de novo na reunião matinal, vem falando aqui, mas vale a pena a gente falar novamente. A BAT, British American Tobacco, fez uma oferta no valor de R$ 26,75. Como ela pagou dividendos e distribuiu o JCP, esse valor ficou R$ 26,13. A avaliação do valor, né, a ser pago foi feita pelo Santander. Você precisa de uma avaliação de um banco idôneo, de uma avaliadora, para falar qual o valor econômico daquela ação. Então ele fez o valor. A Aberdeen, que é uma gestora que tem mais de 10% das ações da Souza Cruz, falou, não aceito esse valor, eu quero uma outra avaliação. Aí foi contratado o CS, Credit Suisse, e a gente falava que sairia entre dia 9 e dia 10 de maio, porque foi aprovado na Assembleia de 9 de abril, e ele fez um cálculo que o valor da ação, o valor econômico, era entre 24,30 e 26,72. Ou seja, o teto do valor do cálculo bateu no valor pago pela OPA. E aí é mais fácil agora passar a OPA. Entendeu? Então esse é o grande ponto. Ficou muito mais fácil passar a OPA para Souza Cruz. Aí a ação fechou na sexta-feira 26,36. Hoje de manhã falamos, a ação vai corrigir para baixo de 26,13. Pô, mas como é que ela está tão abaixo? Está 3,5% abaixo. Que aí você joga o CDI, vira uma operação um pouco de renda fixa. E também pode ter a desistência da BAT, mas... Tem risco, né? Tem risco. Então você fala, pô, mas tá dando 3,5. Se acontecer em 90 dias, eu ganho tirando o CDI mais 1,5. Sim, e se não acontecer? Vai para R$18 a ação, 19? Então por isso tem que ter um prêmio do CDI, porque é uma operação com preço dado. Pode demorar 90 dias. Se demorar 90 dias, você levou quase que o CDI 0 a 0 e tomou o risco de ações. Então é por isso, e se tiver, sai da bolsa. Perguntaram como é que... Aliás, essa carteira recomendada no site da XP. Menu, você vai em Mundo XP, não é isso? Depois você vai em investimentos, renda variável, ações. Lá já aparece a carteira recomendada. Ou para cliente final na área logada ali, na parte de relatório sempre é fácil achar lá e para assessores na intranet é só ir no XP Connect, Mundo XP ali, que já também aparece lá no começo. Mas lembrando que hoje o relatório da carteira TOPIX a gente vai fazer o upload agora à tarde, tá? Boa. Vamos pegar aqui mais informações. Kim, Rumo está perdendo o rumo. Muita gente perguntando de Rumo. Rumo sofreu muito aí nos últimos dias. A gente até tem comentado, por conta principalmente do plano de investimento, etc. O plano de investimento muito pesado, aí, principalmente para o curto prazo, sendo que o caixa, eles divulgaram um guidance ali não tão animador para geração de caixa, então é pressão aí no fluxo de caixa da empresa. Você tem aí algumas sinergias que ainda não estão tão claras, assim, acho que precisa um pouco mais de coisa concreta aí para os investidores tomarem mais confiança. Mas a verdade é que depois dessa queda, começa até a chamar atenção. Eu vinha falando que em termos de múltiplo não estava uma barganha, mas ali era num patamar de preço maior. Estava negociando a 6 vezes e EBITDA, mas depois dessa queda está negociando a cerca de 5, que começa a chamar atenção, risco-retorno, etc. Só precisa tomar cuidado em pegar a faca caindo ali. Acho que vale entender um pouco mais e dar mais um tempo. Por isso que no curto prazo a gente acha que, por enquanto, o risco-retorno não é bom, mas a gente está começando a olhar, principalmente depois dessa queda, porque de fato caiu bastante. Para o longo prazo, assim, tem até boas fontes de sinergia ali com aumento de margem na mudança de transporte de açúcar para grãos. Você tem um controlador mais definido com boa entrada no governo que pode aumentar a probabilidade de renovação das concessões ferroviárias.
Então você tem umas sinergias bem interessantes num nível de preço que agora, depois dessa queda, começa a chamar atenção. Então, para longo prazo, uma diversificação ali para ter um pouco de logística no portfólio até faz sentido. Eu prefiro muito mais uma posição pequena em Rumo do que em concessões rodoviárias, por exemplo. Então, é um pouco disso que a gente está olhando mais no curto prazo. Se o cliente olhar mais curto prazo, a gente acha que ainda não é o momento de ter exposição a Rumo, tá? Boa, e até já dando andamento, já que você falou de concessões, perguntaram aqui, o Felipe AB99, aconteceu algo nas empresas, nas concessões rodoviárias? Caiu bastante recentemente ali, acho que muito mais por conta de juros, né? A curva de juros voltou tudo, saiu diversos dados de IPCA ali, enfim, acima, todo mundo... A ata também. Cupom. A ata com o BC vigilante mais duro ali com relação a aumento de juros, já bem preocupado com a convergência ali do IPCA para o centro da meta. Então, obviamente, como é inversamente proporcional ali, as concessões sofreram nesse curto prazo, acho que muito mais por conta de juros, tirando o fundamento estrutural que é muito ruim, né? A gente vê aí tráfego caindo, tráfego principalmente pesados. Não só as vendas, como a gente já comentou aqui, mas o tráfego em si de pesados nas rodovias tem caído muito e leves arrefeceu bastante. Leves estava segurando no segundo semestre a parte de receita de pedágio, mas para esse primeiro semestre a gente já vê alguma estabilização, arrefecimento aí desse crescimento. Então, pesados caindo com leves crescendo bem menos, estrutural bem ruim para concessões, a gente não gosta do setor. Boa, teve até uma pergunta aqui, pessoal falando se o Brasil, né, perde o grau de investimento, tudo mais. Só perde, eu acho que se o Levi sair, ou se ele não conseguir várias medidas passem. O ponto é o seguinte, ele não depende só do Congresso, ele depende de 25% de ajustes fiscais passem no Congresso. O restante ele consegue fazer. Por exemplo, elevação de impostos. Não precisa passar pelo Congresso, porque o imposto já existe. É o caso da contribuição social sobre lucro líquido dos bancos, de 15% para 17%. O governo pode aumentar. Então, assim, mas se sai um Levi, aí sim, aí perde grau de investimento. Mas a gente ainda não trabalha com perda de grau de investimento e não trabalha com a saída do Levi. Sobre o resultado de Petro, o pessoal pode estar perguntando, vou falar logo aqui. O resultado deve vir um pouco melhor por conta do segmento abastecimento, né, gasolina e diesel, porque você teve reajuste no início de dezembro e aí pegou janeiro e até meados de fevereiro com um preço da gasolina lá fora e dólar ainda mais baixo. Isso foi bom para ela. Mas de meados de fevereiro em diante, praticamente paridade internacional, pelo menos não tem mais prejuízo como tomou de 2010 até final de 2014. Por outro lado, ela tem 350 bilhões de reais em dívida, 72% atrelados em dólar, é a maior dívida corporativa do mundo. Isso a gente consegue ser maior, né? Eu sou a maior dívida corporativa do mundo. Então, a gente vai estar muito mais focado, não no resultado operacional, mas sim qual o tamanho do endividamento da companhia. Qual o nível de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA. Isso vai ser o mais importante. Que aí sim você vai dizer, caramba, superou 5 vezes. Problema sério, CAPEX não dá para diminuir assim de uma hora para outra, porque está continuando a plataforma, para tudo. Não dá. Venda de ativos, desinvestimentos também não é tão fácil assim. Então, situação complicada para a companhia, esse é o principal ponto a olhar. Existe algo para olhar, ser dito em OGX? Nada, só não teria em carteira. Liquidez está horrível. Muito. O Estopado perguntando se acredita que em 0,5% a mais na taxa Selic, mesmo com a queda do IPCA. A gente não falou, o Estopado, em meio na próxima, porque meio na próxima seria 13,75. A gente acredita em 0,25. A gente sempre trabalhou com 13,5 de meta para a Selic, podendo atingir 14, mas a gente continua ainda com 13,5, até por conta disso que você falou. A frase da ata do BC falando que permanece vigilante é que torna um pouco, os juros podem chegar a 14. Esse é o ponto. Mas a curva que deu o mercado tá precificando meio já. Meio e 0,25. Mas na outra, pensava que a 0,75, né, chegou a precificar. Depois ela voltou para 0,46, que nada mais é do que meio. Até a próxima reunião tem bastante informação aí para o pessoal assimilar. Pode mudar, mas por enquanto tá meio, mas pode acontecer o que o Celson falou, algumas informações o pessoal até rever para ponto 25, mas de fato
BC um pouco mais duro aí no discurso. Isso. Cosan reportou resultados abaixo das expectativas. Tem uma parte dela que acaba sofrendo, principalmente essa parte de produção de álcool, etanol. O governo lá, né, no momento subsidiou, agora não, a parte de gasolina. Mas a gente, se tiver que ter, é melhor ter Ultrapar a Cosan. O que houve com a Hering, resultado horroroso, aquilo que a gente já falou no início. A empresa cresce no número de lojas, mas nesse trimestre ela não conseguiu crescer, a receita caiu. Mercado doméstico, ela aumentou a exportação, mas é mínimo. Só as lojas próprias que estão crescendo vendas, é aquilo que a gente fala. Melhor ter Renner e Lojas Americanas, a Hering, não é momento de comprar Hering. O LHSS perguntando de BVMF, né? Vários conselheiros do CARF, por parte dos contribuintes, estão apresentando renúncia do mandato. Essa posição dos contribuintes ficará difícil. Como fica a BVMF considerando diversas atuações em razão da atuação de 6 bilhões de reais? BVMF, assim, é uma boa empresa, está negociando um múltiplo bem alto e a gente acha que poderia, tanto é que está na nossa carteira, a gente está aumentando a posição short nela. É um ativo que a gente gosta, mas começa a ficar num cenário que a gente acha que tem mais para sofrer. E se vier as atuações, a ação vale valor de mercado 20 bilhões, 22 bilhões de reais, pô, isso representa mais de 1/3 do valor da empresa. Isso seria elevado e o governo quer botar dinheiro no bolso, né? Está precisando de dinheiro. Então, isso é mais fácil de acontecer. Em bancos, aquele julgamento do STF, eu acho mais difícil, mais demorado, porque senão pega dinheiro do Banco do Brasil e Caixa, que já estão num cenário aí que não tem nem dinheiro para emprestar. Essa semana tem resultado do Banco do Brasil, tá? A gente prefere Itaú. GGBR, por que essa boa alta da empresa? O Moneynvest perguntando, expectativa para o balanço? Já saiu, né? O balanço já foi. Já foi. Na verdade, hoje, dois motivos, né? A gente pode citar aqui. Primeiro, minério de ferro, querendo ou não, sempre quando você tem uma alta, e hoje minério de ferro subiu, Vale, BHP, enfim. Eu já coloquei lá a carteira short. Já botou já. Enfim, sempre quando o minério dá uma respirada, etc., obviamente Vale é a primeira beneficiada, mas as siderúrgicas têm o braço de minério também. A gente tem que lembrar que no ano passado, por exemplo, até o ano passado, o braço de minério ajudava muito no resultado consolidado das siderúrgicas, porque a margem é muito maior, enfim, e naqueles patamares de preço eles estavam incrementando muito o EBITDA. Então, depois dessa queda, obviamente, perdeu bastante participação, a parte de mineração, mas sempre quando tem uma volta do minério, ganho no EBITDA, assim, bem forte nas siderúrgicas, por conta desse braço de mineração. Então, por isso que elas sobem. E também dólar, né? GGBR tem alguma exposição, principalmente no mercado norte-americano, então o dólar aí beneficia, querendo ou não, a parte de GGBR um pouco mais que as outras, então por isso que a GGBR e as siderúrgicas em geral subindo hoje, tá? Isso. E, Kim, o que dizer de Vale? Vale... Já aproveitando. De novo, Vale sobe por conta de estímulos na China, a China cortando juros aí de novo. Muita gente ainda prevendo mais corte compulsório, mais corte de juros lá. Quer dizer, o governo já mostrando e discursando, né, dando sinais de que, de fato, está vendo que a economia está desacelerando mais forte do que o governo esperava. E, então ela está falando, a gente tem aí instrumentos de estímulo. Agora, para Vale estrutural nada muda, né? Acho que pouco muda, na verdade, porque você com estímulos você não vai conseguir inverter essa tendência de desaceleração da China, talvez você amenizar e fazer essa queda ser um pouco mais branda, o ritmo do que seria, mas você não vê um ponto de inflexão da economia voltar a crescer naqueles 2 dígitos, enfim, ou mais que 7% que eles estão prevendo. Por outro lado, você tem uma oferta que ainda é muito grande, aumento de capacidade, com Vale, Rio Tinto, BHP diminui o ritmo de expansão, mas ainda não é que vai cortar drasticamente a entrada de capacidade para os próximos 2 anos. Ainda estrutural nessa dinâmica é muito ruim em termos de preço. A gente acha que essa alta foi de certa forma pontual para a parte do minério de ferro e para Vale mais ainda, porque a gente na semana passada enviou um relatório mostrando o quanto a gente acha que essa alta é exagerada, por mais que de fato Vale tenha que ter uma respirada ou ter uma recuperação por conta de preço de minério, a amplitude que foi
foi uma coisa muito distorcida por conta de short squeeze, né? Posição short muito grande. A gente viu a relação da variação entre Vale e o preço do minério totalmente distorcida no último mês. Quer dizer, subiu muito mais do que deveria, teoricamente, subir. E, de novo, o short squeeze tem um papel bem importante. Por isso que a gente mantém nossa carteira short, que a gente tem uma visão mais de médio, longo prazo. Mas é esse, o estrutural ainda bem ruim para Vale, negociando a múltiplo relativamente alto. Ficar fora aí para quem tem proteção, porque passar desse short squeeze, talvez tenha uma conversão aí para fundamento, que é o que a gente espera para Vale. O Mamute Siberiano perguntando se ele recebeu dividendos da SUS. Você é referente a esse trimestre que saiu na quinta passada? Sim, né? Provavelmente, né? Desculpa. Ele recebeu dividendos da Suzano, deve ser, né? Do trimestre passado, provavelmente. Foi por conta dos resultados lá. O SMP, a matéria do valor de hoje reporta que Caixa Econômica prevê abrir capital da sua seguradora. Sim, Caixa Seguridade em novembro. Sim, isso impactará. Comentamos, falamos que isso, obviamente, não tem dinheiro novo, isso tende a impactar. O LSP falando de uma... A gente até comentou sobre isso hoje na reunião matinal e escrevemos também no nosso relatório matinal, está lá para acesso dos nossos clientes finais e assessores. Dilma diz ser contrária a qualquer mudança no modelo de partilha, no regime de partilha da Petro. Isso é ruim para a companhia? Sim. A gente falou isso. O Eduardo Braga, ministro de Minas e Energia, falou que era a favor há 3 semanas atrás, 4. A ANP, semana passada, falou também que era a favor. E agora a Dilma é contra. Por que ela é contra, né? Quer dizer... A arrecadação com royalties de petróleo vem diminuindo, a produção não cresce. Você não pode botar a licitar mais blocos. O Brasil poderia ser autossuficiente, não é porque não abre capital. Não abre para outros investidores. A Petrópolis tem que ter 30%. Não pode licitar mais nada. Lembrando que quando descobriu o pré-sal em 2007, só ele se licitou em 2010, porque ficou preparando o modelo e virou o modelo de partilha. Nos últimos 10 anos, a produção nos Estados Unidos dobrou, aqui no Brasil permanece a mesma. Fica a dica, hashtag fica a dica. Fica a dica. Quer dizer, é impressionante. Sobre o resultado de Petro, a gente já falou. Gente, deve vir bom na parte do segmento de abastecimento de diesel, mas a gente fica, gasolina e diesel, mas a gente fica bastante preocupado com o endividamento da companhia e dívida em dólar. O dólar subiu 21% no primeiro tri, ela tem 350 bilhões de reais de dívida, maior dívida corporativa, 72% em dólar. O Herbert Flex fez uma pergunta bem simples, Kim, para você. Resposta bem simples também. Você acha que o balanço da Croton, que será divulgado amanhã antes do pregão, será positivo, negativo ou neutro? Neutro. Neutro. Respondeu. Simples. Pronto. Assim, uma palavra. O fundo do poço da Bolsa já passou? Qual o setor mais promissor na recuperação da economia? Acho que já passou no ano passado. Não vejo a Bolsa voltando para 45 mil pontos, quando saiu a primeira pesquisa da Dilma, ganhando no primeiro turno. 44.900 pontos em Bolsa. Só que aquilo ali... Em dólar, eram 19 mil pontos, que está agora, mais ou menos, 19 mil, um pouquinho acima ali. E por esse ponto, acho que já passou. Acho que a gente não volta. Ainda mais o dólar a 3, Bolsa a 45, são 15 mil pontos em dólar. É difícil ver a Bolsa voltando para 45 mil pontos. Mas aí quais os setores de recuperação na economia que a gente gosta? Nessa ordem, financeiro, Itaú, papel celulose, Suzano, cartão de crédito, Cielo. Isso aí. 3 ativos bons aí para ter para o ano. Médio prazo, 6 meses. Olhando o ano. Comenta, o Juninho falando assim, Celso, comenta Rossi. Você quer mesmo? Quer que eu fale de Rossi? Meu Deus do céu, não tem o ativo, não tem. Não dá nem mais pra achar no setor de real estate que a gente achava o dinheiro com o dinheirinho da cachaça pra fazer uma aposta. Nem pra cachaça. Nem pra cachaça, vai jogar fora a cachaça. Beba a cachaça que é melhor. Não dá pra ter. Ativo muito ruim. Esquema. LPDG estão brigando ali. Qual é a pior empresa do setor? Estão brigando ali pra ver quem vai ser a pior. Estão se orçando bastante. Então, a gente acha que não vai. Eles se superam assim pra ver quem é a pior. Cenário muito ruim. Empresas altamente endividadas. Né, complicado, aumento de capital na PDG, Rossi talvez passe por um aumento de capital também, cenário bastante complicado, não teria nenhum dos dois. O Estopado perguntou no jantar de ideias, vão servir carne, friboi ou massa Brasil Foods? Eu vou perguntar qual é a carne que servem lá, qual é o tipo da carne, mas como é, o do Rio é em churrascaria, né, então é carne, massa não tem muito. O Chau de São Paulo é no restaurante português e é bacalhau, então não tem massa Brasil Foods. Brasil Foods, a gente acha, apesar do resultado vir neutro, o ativo subiu, é um bom short aí para ter. Ah, até perguntaram isso. SMP falando, Celso, se o dólar mantendo a tendência de alta, os resultados de Brasil Foods serão crescentes. Por que manter na carteira short? Agora que eu te pego, SMP, não é isso. O dólar favorece a exportação. 48% do que ela produz vai para exportação. Venezuela, volume caiu 30%. Argentina, volume caindo. Rússia despencou volume.
Ela se beneficia com câmbio, sim. Só que ela exporta produtos in natura. Ela não exporta pizza, ela não exporta lasanha, prato pronto. No mercado doméstico, ela vende prato pronto. E o prato pronto, ó, em queda absurda. Bom Dia Brasil falando para como é que se faz lasanha em casa. Pô, bem melhor fazer uma lasanha ali. Matou a Brasil Foods. E aí o consumo caindo absurdamente, principalmente de produtos de maior valor agregado. Então, ela é altamente dependente do mercado doméstico. Não é do mercado exportador. Então, esse é o problema. Ela exporta frango, ela exporta o milho gordinho, que é o frango, né, até amarelinho. E ela, no mercado doméstico, lembrando também que os custos têm subido. No mercado doméstico, ela vende bastante, boa parte da venda é de produtos processados, que tem uma maior margem. Mas aí, essa maior margem, né, o problema é que o mercado doméstico não está consumindo. Rossi já foi. E Celso, não sei se fala nada atualmente sobre os processos abertos nos Estados Unidos contra a Petro. Alguma informação sobre isso? O Vaz perguntou. Não, nada novo. Fala-se que poderia ter uma multa, acredito, uma multa acima de $1 bilhão. Porque a Total francesa teve uma multa para encerrar um processo de $400 milhões. A SBM Offshore, uma holandesa, encerrou por possíveis processos por pagamentos de propina na África e no Brasil, $250 milhões. Por que a Petro já está comprovado que pagou? Vai pagar menos. Está comprovado pelo balanço, ó. Teve desvio 6 bi. Não vai pagar menos? Acredito em pelo menos $1 bilhão de multa daí para cima. Teve aqui um cara perguntando, Apolo Brasil, por que Suzano e não Klabin? Suzano a gente está olhando aqui muito mais para dólar, tá? A gente nas nossas carteiras quer ter exposição a dólar, porque para a gente o estrutural é para cima. E Suzano pega muito mais esse movimento que Klabin. Klabin, lembrando, é muito mais papel voltado para o mercado doméstico, e Suzano você tem metade quase da receita é celulose para exportação. Então é justamente por isso, até porque o segmento de papel aqui doméstico tem se arrefecido bastante. A gente já viu isso no resultado de Suzano, e Suzano é bom por conta disso. Ela tem essa parte de papel que traz uma diversificação, e quando dá uma arrefecida, a parte de celulose se performa muito bem. Então foi o que a gente viu no último resultado, por isso que a gente prefere esse balanceamento e ficar mais exposto a dólar. Klabin talvez pegue um pouco mais essa questão de desaceleração econômica, retração de PIB, etc. Apesar de ter um case interessante, principalmente com o novo acordo com a Fibre ali, a gente prefere nesse curto médio prazo Suzano, tá? Vamos lá. Rick 1, a gente já comentou do balanço de Petro 2 vezes. Deve vir bom na parte segmento abastecimento, gasolina e diesel, e ruim no endividamento. Está todo mundo focado no endividamento. O Trilax falando, qual a vantagem de ser o suficiente na Petro se a gasolina no Brasil nunca vai ser barata? Né? Não falei da Petro ser autossuficiente, falei do país, né, ser autossuficiente em petróleo. A própria Petrobras, ela exporta petróleo pesado e importa petróleo leve. Nosso petróleo é de uma qualidade ainda bem inferior. Não dá para refinar boa gasolina aqui. A gasolina ser barata ou cara no país é uma commodity tradable, é uma commodity negociada lá fora. E aí deve seguir os parâmetros lá de fora. Se lá fora o dólar subiu e a gasolina também, ela tende a ser cara. Se eles recuam, ela tende a ficar mais barata. Agora, nos Estados Unidos, a gasolina para eles está bastante barata. Voltaram a comprar carros aí que consomem bastante, né, os tanques. Rick 1, falado já aí, Rick 1. Comentei 2 vezes, tá, sobre... vamos lá. Pão de Açúcar, o pescador perguntou, já estamos meio-dia e 30 aqui, produção já falando aqui para encerrar. Pão de Açúcar a gente não recomenda muito pelo call do Brasil Foods, ela não consegue nem repassar a inflação. Crescimento semi-só foi de 4%, ou seja, crescimento real negativo, tá? E o Léo Blue Trade perguntou quais as trocas na tua PIC, a gente postou lá em cima, Léo. Elas estão aí, a troca, a saída é a zerada de CETIP com 10%, redução de 2% em BB Seguridade e entrada de Cielo com 12%. É isso, Kim? Exatamente. Falei rápido e ia conseguir falar pelo menos. Ambev no curto prazo, se vai subir ou não, fica andando de lado. Acho que é mais um ativo para andar de lado do que para subir. Guiras. WebTirex, Kim, o lucro, essa é a última, hein, gente? O lucro de Fibra veio maior que o da Suzano. Fibra também teve o seu rating elevado para grau de investimento. Uma variação da empresa não seria interessante? O lucro sendo maior ou não, isso aí não é muita métrica também, porque a gente tem a parte de câmbio, variação no câmbio no balanço passa ali na DRE, então dependendo de qual exposição
a dólar na dívida, isso muda. De qualquer forma, a fibra teve um resultado forte porque ela é muito mais exposta à celulose do que Suzano. Suzano tem uma exposição grande, mas fibra é muito mais. O que a gente tem aqui que comparar é muito no relativo em termos de múltiplo, né? Hoje, Suzano negocia a um múltiplo menor que fibra e tem todas essas questões aí de desalavancagem e também aumento na produção ali do Maranhão. Por isso que a gente prefere Suzano, além de ter uma exposição a dólar também, tem algumas questões aí de desalavancagem, aumento de produção e múltiplo menor, principalmente, que faz a gente ter essa preferência por Suzano. Então acho que respondido. Isso aí. Se a Petro sair do mercado de combustíveis, fica só com a parte de exploração, não seria melhor? Sim. Acho que acharam que ela é uma empresa de energia, não é. Seria uma empresa de petróleo. E aí poderia negociar, ver por barril, que ela não negocia, né? Valor da empresa, que é dívida líquida, mais o valor de mercado, sobre o que ela tem de barril. É o que se fala. Fala-se da abertura de capital da BR Distribuidora, que é um ativo que tem valor, tem uma marca, tudo isso. A Petrobras, ela destruiu as refinarias no Brasil. Por isso que é impressionante, é muito ruim, ninguém vai investir em refinaria. Porque quando você segura o preço do combustível, a refinaria compra petróleo, né, beneficia e vira gasolina, diesel, outros derivados. Se ela segura o preço, o cara está comprando petróleo mais caro e vendendo gasolina mais barata. Era o caso da refinaria Ipiranga, né, que era até aberta, né. E aí, RIF, né, isso acabou. Não tem ninguém vindo para ter refinaria no Brasil, que não vale a pena. Aí a Petrobras resolveu investir para segurar preço. E a própria presidente Dilma informou, né, na época da greve dos caminhoneiros, de que o diesel não subiria nos próximos 6 meses. De novo a interferência governamental, de novo. O modelo de partilha é melhor. A ANP fala, o Ministério da Energia fala, a presidente Dilma, segundo a coluna Painel da Folha, dizendo que não pretende, vai brecar uma possível mudança. Refinaria Petroquímica Manguinhos, mesma coisa. Todas elas, né, ela existe ali, mas não dá dinheiro, né? Um prejuízo absurdo. O Juninho perguntando, Celso, a última, por favor, Gol. A gente não gosta do ativo, a gente não gosta do setor. Mas às vezes sobe, mas a gente não gosta, porque você fica preso. Aconteceu comigo, o voo foi cancelado ali naquele feriado 1º de maio, na volta. Por que cancelado? No vulcão, no Chile, tá passando a nuvem, cancela o voo. Aí acomoda todo mundo no hotel, leva as pessoas, tudo mais. Prejuízo é da companhia, ninguém paga esse prejuízo, a companhia que fica com esse prejuízo. Então depende de fatores climáticos, depende do dólar, o combustível de aviação subindo, ele é reajustado a cada 15 dias, é um dos poucos que é reajustado. A empresa, essa parte de custos em dólar com faturamento em real, dólar em alta vai, a melhor, como é que se fala, a melhor rota aérea é para Orlando, Miami, Disney, isso tende a diminuir, vai ter um impacto também para essas companhias, TAM, Gol, então a gente prefere ficar de fora de fatores até que a gente também não controla, fatores exógenos, né? A temperatura caiu, o voo não sai, então é impressionante isso, então a gente prefere ficar de fora mesmo do setor. Isso aí. Tá ok, senhores? 12h32, a gente fica por aqui e volta amanhã na nossa reunião matinal. Um grande abraço a todos, até lá. Valeu, pessoal. Bom almoço, até amanhã.